Meu nome é Eliseu, e essa é um pouco sobre minha história. Eliseu foi um profeta no reino de Israel durante o reinado de Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Seu pai se chamava Safate, um rico proprietário da terra de Abel-Meolá. Eliseu se tornou servo e discípulo do profeta Elias. A história de Eliseu está registrada em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Eliseu é mencionado pela primeira vez quando Deus ordena que o profeta Elias o consagre como seu sucessor no ministério profético. Ao chegar do Sinai a Damasco, Elias encontrou Eliseu, enquanto estava arando a terra com 12 jumentos de bois. O profeta Elias ficou tempo suficiente para que Eliseu matasse os bois e preparasse a carne com a madeira do arado. Elias foi até ele, lançou o manto sobre os ombros de Eliseu e imediatamente o adotou como filho, a fim de prepará-lo para o ministério profético. Eliseu aceitou o chamado do profeta Elias cerca de 4 anos antes da morte do rei Acabe de Israel. Durante os próximos 7 ou 8 anos, Eliseu tornou-se um servo próximo de Elias, até que este fosse levado para o céu. Durante todos esses anos, não ouvimos nada de Eliseu, exceto em relação com os momentos finais da vida de Elias. Depois de ter compartilhado esta refeição de despedida com seu pai, mãe e amigos, o profeta recém-escolhido seguiu Elias e o serviu durante todo o tempo. Ele foi com seu mestre de Gilgal para Betel, para Jericó e daí para o lado leste do Jordão, cujas águas, tocadas pelo manto, foram divididas, de modo a permitir que ambos passem em terra seca. Eliseu então foi separado de Elias por uma carruagem de fogo, e Elias foi levado por um redemoinho ao céu. Antes que Elias fosse levado para o redemoinho, Eliseu pediu para que recebesse o dobro da unção de Elias. Depois disso, através do manto de Elias, que havia caído enquanto ele era levado ao céu, Eliseu dividiu as águas do Jordão e depois voltou a Jericó, onde foi reconhecido como profeta de Deus após purificar as águas de Jericó e tornando-as potáveis. Antes de fixar sua moradia em Samaria, Eliseu passou algum tempo no Monte Carmelo. Quando os exércitos de Judá, Israel e Edom, aliados contra Mesa, o rei moabita, estavam sendo torturados pela seca no deserto, Eliseu concordou em intervir. Suas 2 profecias sobre o alívio da seca e a vitória sobre os moabitas cumpriram-se na manhã seguinte. O profeta Eliseu se tornou notável em Israel e durante 6 décadas ocupou o cargo de profeta em Israel. Ele é chamado de patriota por causa de sua ajuda a soldados e reis. Um dia, quando um grupo de meninos de Betel provocaram o profeta por sua calvície, Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram da floresta e rasgaram 42 meninos. Os milagres operados através do profeta Eliseu. Eliseu purificou as águas contaminadas de Jericó, que foram consideradas a causa de abortos espontâneos e mortes. 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Para aliviar a vida da viúva de um profeta importunada por um credor insistente, o profeta Eliseu multiplicou um pouco o azeite que a permitiu, não só para pagar suas dívidas, mas para atender às necessidades de sua família. Há uma tradição judaica, ou lenda, de que o marido da mulher que o azeite foi multiplicado era Obadias, o servo do rei Acabe, que escondeu 100 profetas em 2 cavernas. Para recompensar a rica senhora de Sunem por sua hospitalidade, o profeta Eliseu obteve para ela do Senhor, em primeiro lugar, o nascimento de um filho e, posteriormente, a ressurreição de seu filho, que havia morrido. Para alimentar os filhos dos profetas pressionados pela fome, o profeta Eliseu transformou algumas ervas venenosas em alimentos saudáveis. Em outro momento, Eliseu alimentou uma centena de homens com 20 pães de cevada nova, deixando alguns sobrando. 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, em uma história semelhante aos milagres de Jesus no Novo Testamento.
Mateus capítulo 14, versículos 15 a 21. Eliseu curou o comandante militar sírio Naamã de lepra, mas puniu seu próprio servo Geazi, que procurou tirar vantagem do milagre. Naamã, primeiro relutante, obedeceu a Eliseu e se lavou 7 vezes no Jordão. Sua pele foi restaurada como a pele de uma criança. O general sírio ficou tão impressionado com essa evidência do poder de Deus e pelo desinteresse de seu profeta, que expressou uma profunda convicção de que não há outro Deus em toda a terra, mas apenas em Israel. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Jesus se referiu à cura de Naamã quando ele disse: "E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio." Lucas, capítulo 4, versículo 27. Eliseu viajou a Damasco e profetizou que Azael seria rei sobre a Síria. Depois disso, dirigiu-se a um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, filho de Josafá, rei de Israel, no lugar de Acabe. A morte de Jeorão, perfurado por uma flecha do arco de Jeú, o fim terrível de Jezabel, a matança dos 70 filhos de Acabe, provaram quão fielmente foi executado o comando divino. Depois de prever a Joás sua vitória sobre os sírios em Afeque, bem como 3 outras vitórias subsequentes, sempre ousadas diante dos reis, Eliseu morreu, e eles o enterraram. Enquanto Eliseu estava no seu leito de morte em sua própria casa, Joás, neto de Jeú, veio lamentar a proximidade da sua morte e pronunciou as mesmas palavras que as de Eliseu quando Elias foi levado, indicando seu valor para ele: meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros." O profeta Eliseu ainda profetizou 3 batalhas bem-sucedidas sobre os arameus, mas nenhuma vitória absoluta. 2 Reis, capítulo 13, versículo 25, registra 3 vitórias de Joás, pelo que as cidades perdidas para os arameus, provavelmente na margem ocidental do Jordão, foram recuperadas. 1 ano após a morte e o enterro de Eliseu, ou, na primavera seguinte, um corpo foi colocado no seu túmulo. Assim que o corpo tocou os restos de Eliseu, o homem reviveu e levantou-se. 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21.